Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 151, 302 d.C., seguindo um homem com máscara de osso cuja traição e crueldade foram capturadas por Jaehaerys com apenas um olhar passageiro. Ele foi conduzido por centenas de tendas densamente lotadas antes de finalmente chegar às dezenas de torres que compunham o Castelo Negro. Vestido apenas com uma armadura preta leve, feita principalmente de couro e finas peças de aço valeriano envolto em couro. Com um brasão vermelho sangue da casa Targaryen no peito, Jaehaerys não parecia ser afetado pelo frio cortante. Seus belos traços faciais exibiam nada além de calma confiança. Ele não se preocupou em levar Blackfyre para evitar causar problemas caso os selvagens pedissem que ele entregasse sua lâmina antes de conhecer seu líder. Entregar a lâmina ancestral de sua casa a outra pessoa não era uma opção, e para evitar conflitos, ele simplesmente a deixou com Lyra, sabendo que seu companheiro não permitiria que alguém colocasse as mãos na lâmina. Isso, porém, não significava que ele não estivesse armado, pois dezenas de lâminas menores estavam escondidas por todo o seu corpo, algo que ele havia aprendido a fazer com Ryu. Ainda assim, mesmo sem elas, era impossível para os selvagens machucá-lo, já que ele era um cavaleiro de dragão e havia sido treinado no uso de sua magia por quase uma década. Chegando diante de uma tenda branca feita de pele de ursos das neves que ficava ao lado de uma das maiores torres do Castelo Negro, com chifres gigantes como decoração acima da entrada e 2 guardas, o jovem cavaleiro de dragão foi conduzido para dentro da tenda, na qual vários outros já estavam presentes, incluindo um gigante que fez Jaehaerys levantar uma sobrancelha em surpresa. "Ah, que rosto bonito você nos trouxe, camisa de chocalho. Veja, Val, finalmente encontramos alguém mais bonito que você, só tivemos que vir para o sul, haha." Uma voz alta ecoou de repente. Enquanto um selvagem ruivo e de barba espessa falava, rindo estrondosamente de sua própria sagacidade, com vários outros se juntando a ele. Jaehaerys, no entanto, observou despreocupadamente essa tentativa de zombaria, e seu olhar foi capturado por um homem vestido com um casaco preto e com olhos cruéis e cheios de ódio, embora fosse mais a espada ao lado do homem do que o próprio homem que chamou sua atenção. O jovem cavaleiro de dragão não precisou adivinhar para saber que a espada longa era feita de aço valeriano, sendo capaz de sentir a magia no aço claramente, mesmo à distância. "Agora, quem é você, menino bonito?" Uma voz melodiosa, mas um pouco rouca, soou quando uma mulher com cabelos loiros cuidadosamente trançados e olhos cinzentos sorridentes apareceu em seu campo de visão. O manto branco ao redor dela não conseguia esconder sua figura esbelta com curvas em todos os lugares certos. Seus seios fartos esticavam o tecido da túnica branca que ela usava de uma forma muito atraente, enquanto seus quadris eram acentuados pelas calças justas de couro branco que ela usava. "O mensageiro do rei Stark", respondeu o homem mascarado no lugar de Jaehaerys, cuspindo no chão depois que as palavras saíram de sua boca, mostrando exatamente o que pensava do irmão do cavaleiro de dragão. "Se bem me lembro, os Starks usam o lobo gigante como símbolo", a bela loira falou com uma sobrancelha levantada depois de se aproximar, seu dedo apontando para a crista vermelho sangue em seu peito enquanto ela continuava. "Mas isso não parece um lobo, então quem é você?" Diante da pergunta, a maioria dos presentes perdeu um pouco da jovialidade, movendo as mãos para as armas, enquanto o silêncio se espalhava pela tenda, sem se incomodar com a atmosfera um tanto tensa. Os olhos de Jaehaerys se desviaram da beldade diante dele para um homem esbelto de estatura média que estava parado em um canto escuro. "Rovagon", o jovem cavaleiro de dragão falou em tom suave, a palavra alto-valeriana chegando aos ouvidos dos presentes sem ser reconhecida. De repente, um grito terrível abalou a atmosfera. A supremacia dracônica e a intimidação caíram sobre a tenda de cima, enquanto o rugido de Lyra induzia medo nos corações dos selvagens. "Pelos deuses, que besta era essa?" O homem ruivo que falou primeiro questionou em choque, com um leve tremor em suas palavras, enquanto Jaehaerys notou o tremor reprimido de suas mãos. Mas ninguém lhe respondeu, pois os outros presentes estavam igualmente aterrorizados e perplexos. "Um dragão? Como isso é possível?" O homem esguio parado nas sombras exclamou incrédulo, enquanto se aproximava e em direção à luz. Olhando para Jaehaerys com choque e medo oculto, ele perguntou sombriamente: "Quem é você?" Mantendo sua expressão calma, o jovem cavaleiro de dragão finalmente se apresentou. "Eu sou Jaehaerys Targaryen, filho de Rhaegar Targaryen e Lyanna Stark, lorde da casa Targaryen e cavaleiro de dragão do Templo Vermelho. E eu tenho uma mensagem para seu Mance Rayder, rei para lá da muralha." Com os olhos arregalados de surpresa, Mance se forçou a se acalmar, embora as palavras ditas pelo jovem à sua frente o tivessem perturbado muito. Além dele e de Val, apenas o corvo traidor provavelmente poderia entender o significado grave por trás daquelas palavras, já que o resto dos presentes não tinha uma compreensão clara da situação atual em Westeros ou do poder que o jovem representava. Tendo feito várias viagens para o sul ao longo dos anos, Mance tinha uma boa compreensão de quão temível o Templo Vermelho realmente era. Sem mencionar o fato de que os dragões haviam retornado e que o garoto diante dele era o herdeiro legítimo do Trono de Ferro. Ainda assim, décadas além da muralha, vivendo entre o povo livre e sendo independente, o ensinou a se manter firme e lutar pelo que queria. Então, embora Mance estivesse um tanto perturbado pela situação, ele não perdeu o controle. O antigo patrulheiro da Patrulha da Noite e agora rei para lá da muralha olhou atentamente para o cavaleiro de dragão de cabelos escuros à sua frente enquanto falava. "Eu não sabia que o Templo Vermelho se importava com os acontecimentos tão ao norte. A guerra contra os caminhantes brancos não é algo que o Deus Vermelho simplesmente ignoraria, sem mencionar que o Reino do Norte é um aliado do Templo Vermelho." Jaehaerys respondeu calmamente. "Então por que você está aqui? Que mensagem você tem para mim, garoto?" Mance questionou com um olhar frio nos olhos.
A guerra pelos vivos deve ser travada do topo da muralha, afirmou Jaehaerys, e você pode aceitar uma aliança com Robb Stark e o Templo, sob a condição de retornar às terras além da muralha após o fim da guerra, ou será o primeiro a cair sob nossa lâmina, com os caminhantes brancos e seu exército de espectros seguindo logo atrás. De qualquer forma, esta é uma decisão que você tem que tomar, rei além da muralha, e você não tem muito tempo para isso. O jovem cavaleiro de dragão terminou, seu olhar cristalino penetrante e opressivo, antes de simplesmente se virar e tentar ir embora. Você acha que pode simplesmente ir embora depois de me ameaçar, garoto? Que seus títulos vão te proteger, não importa o que você diga. Você está entre selvagens agora, garoto ajoelhado. Mance gritou com raiva, enquanto vários outros se colocavam no caminho de Jaehaerys. Você está certo, eu quase esqueci. Uma voz soou de repente atrás, enquanto a silhueta do jovem cavaleiro de dragão desaparecia. Virando a cabeça por reflexo, o rei para lá da muralha foi recebido por um par de olhos dracônicos vermelho-dourados que o encaravam. Enquanto o jovem cavaleiro de dragão agarrava a mais nova adição ao seu grupo de guerra, o corvo traidor que havia matado o antigo senhor comandante da patrulha da noite. De pé atrás dele, com os braços em volta do pescoço e do peito do desertor, o cavaleiro do dragão não hesitou e, com um ruído nauseante, arrancou a cabeça do homem com as próprias mãos. Isso pertence ao norte. Jaehaerys falou calmamente, uma fina camada de chamas vermelho-sangue cercando sua figura. Com sangue espalhado por suas belas feições, ele pegou a lâmina de aço valeriano que reconheceu como Loncla, enquanto os selvagens ao redor praticamente tremiam em suas botas. Desaparecendo novamente de seu lugar, ele reapareceu diante de Mance Rayder, seu casaco de fogo tremeluzindo e seus olhos se tornando humanos e cristalinos novamente. Além disso, há apenas um ser diante do qual me ajoelho. O jovem cavaleiro de dragão falou suavemente, enquanto começava a se virar lentamente. E é pela graça dele que você consegue viver mais um dia, desertor. Tome sua decisão. Você tem um dia. Jaehaerys declarou, enquanto saía da tenda. Desta vez, porém, ninguém ousou obstruir seu caminho. Capítulo 152, 302 depois de Cristo? Depois de mandar seus homens embora para refletirem calmamente sobre a situação em questão, Mance Rayder se viu olhando para a fogueira no meio de sua tenda enquanto suspirava profundamente, a idade e a exaustão abrindo sulcos profundos e cansados em suas feições normalmente marcantes. Ele entendeu que não havia realmente uma escolha a ser feita ao enfrentar o Templo Vermelho e o Reino do Norte. Isso era especialmente verdadeiro ao lembrar das ações do jovem cavaleiro de dragão poucas horas atrás. Aquele garoto se movia como uma sombra enquanto tinha força para rasgar um homem com suas próprias mãos. Mesmo sem seu dragão, o garoto provavelmente poderia matá-lo mesmo se estivesse cercado por seus homens. Ainda assim, se fosse apenas sobre sua própria vida, Mance não hesitaria em lutar, pois essa aliança era apenas uma aliança nominal. Como a parte mais fraca, seu acordo sem dúvida levaria seus homens a serem forçados a lutar sob a liderança daquele rei Stark, ou quem quer que o templo tivesse enviado para liderar suas tropas, mesmo que apenas indiretamente. A disparidade de força provavelmente o levaria a ter que receber ordens de um ou até mesmo de ambos, o que significava que seus homens não o seguiriam, mas a eles. Mance sabia que mesmo que não precisasse se ajoelhar diante do Rei do Norte e do líder do Templo Vermelho, concordar com a aliança ainda significaria se submeter a eles de certa forma. No final, porém, não era sua vida que o preocupava, mas as vidas das mulheres, crianças e idosos que compunham a maioria das forças selvagens. Havia mais de 100.000 selvagens sob seu comando e menos de um quarto deles eram guerreiros e esposas de lança. Seu povo, sem dúvida, morreria se tivesse que enfrentar os caminhantes brancos sozinho, sem mencionar que eles não conseguiriam vencer o exército do norte, que tinha o apoio do Templo Vermelho. Mance sabia, no entanto, que nunca se tratou de vencer, mas de sobrevivência. E essa aliança era, sem dúvida, a única maneira de seu povo sobreviver. Caminhando sozinha pela neve e pelo gelo, para longe do acampamento, Kinvara se deixou guiar pelo vínculo que compartilhava com seu amor, e só alguns minutos depois ela ouviu. De pé no frio cortante, com o luar iluminando sua figura vermelho escura, o olhar de Fênix estava direcionado para a parede de gelo de 200 metros de altura, enquanto ela se aproximava dele por trás com um sorriso suave nos lábios e um olhar terno nos olhos. Abrindo o fecho de sua capa larga e pesada, ela tirou e colocou em volta dos ombros dele. Antes de pressionar apressadamente suas costas contra o peito de Fênix e fechar a capa ao redor deles, os braços dele envolvendo a cintura dela no processo. Abaixando a cabeça, os lábios de Fênix se conectaram com o pescoço de Kinvara enquanto ele depositava um beijo em sua pele quente logo abaixo da orelha esquerda, compartilhando seu fogo interior com ela através do breve contato. Sentiu minha falta, meu amor? Ele perguntou num sussurro, enquanto a mão dela se erguia para acariciar seu rosto. Sempre, ela respondeu com uma voz suave, os olhos fechados enquanto se aconchegava mais em seu abraço. Apertando ainda mais seu abraço em volta da cintura dela, Fênix aproveitou esse momento de silêncio com ela, seu olhar ainda focado no monumento de gelo à sua frente, enquanto ele estendia seus sentidos em direção a ele e estudava cuidadosamente a magia contida ali. Poucos minutos depois, Kinvara quebrou o silêncio confortável entre eles. Seu coração, mente e corpo estavam tranquilos devido à mera presença de Fênix. Você ainda está planejando abrir uma brecha no muro, meu amor? Ela perguntou suavemente. Ele assentiu. Mesmo com a adição dos selvagens, a muralha é longa demais para ser defendida efetivamente com menos de 80.000 homens. E mesmo se fosse possível, as perdas seriam muito grandes sem minha interferência e a guerra poderia se arrastar por meses, talvez mais.
Criar uma brecha é o método mais fácil de garantir que nosso lado não ocupe uma posição passiva neste conflito que se aproxima, mesmo que tenhamos uma posição defensiva. Destruir parte da muralha, mas manter as restrições mágicas no resto da muralha intactas, nos permitirá controlar o local do ataque, pois os Valkyrs tentarão usar a brecha como um ponto de ruptura usando seus números para nos sobrepujar, explicou Fênix. Sem mencionar que isso permitiria que a Mão Ardente enfrentasse os espectros em campo aberto e exibisse todo o seu poder de combate para suprimir o exército de mortos-vivos. Kinvara acrescentou bruscamente enquanto se virava para encará-lo, seus olhos de cristal brilhando pensativamente. Ela sabia que os guerreiros de elite do Templo Vermelho seriam restringidos em uma batalha de defesa do topo do muro, pois tal batalha era mais de natureza estratégica do que uma comparação direta de força de batalha. Em tal caso, os números eram mais importantes do que a proeza de combate individual, o que era naturalmente desvantajoso para os guerreiros da Mão Ardente que se destacavam em combate devido ao poder que Fênix havia infundido neles e ao treinamento rigoroso que eles passavam diariamente. Exatamente. Fênix sorriu com óbvio orgulho e adoração em seus olhos enquanto olhava para sua adorável sacerdotisa, o que fez os lábios de Kinvara se curvarem em um sorriso enquanto um leve tom vermelho coloria suas bochechas. Embora isso possa ser problemático para o exército do jovem lobo e os selvagens, ela acrescentou com uma leve carranca, depois de pensar um pouco. A Mão Ardente e os sacerdotes e sacerdotisas guerreiros enfrentarão os Victs diretamente. Os selvagens, os homens do norte e os habitantes do rio podem ocupar a muralha e construir algumas estruturas de defesa ao redor da brecha, Fênix declarou. Ainda pode ser desvantajoso, mas está aí a tática que promete mais sucesso. Contra os caminhantes brancos, selvagens e Westerosi não serão capazes de detê-los. Caso escolham um local ao longo da muralha para atravessar que não seja fortemente guardado por guerreiros e sacerdotes do templo, especialmente se eles atacarem juntos. Nesse caso, somente você e Mera seriam capazes de pará-los, já que nem mesmo Jaeliaeres e Touros podem se igualar a uma dúzia de caminhantes brancos e o Rei da Noite. Ele finalizou. E se eles não atacarem a brecha? E se eles não se deixarem atrair para atacar onde queremos? Kinvara questionou preocupado. Balançando a cabeça levemente, Fênix respondeu. Os caminhantes brancos são existências nascidas de rancores e espíritos vingativos. Eles não são inteligentes no sentido humano, meu amor. Na melhor das hipóteses, eles podem ser considerados astutos. Estratégia precisa de sabedoria, e uma mente contaminada não pode dar à luz sabedoria. A brecha é uma oportunidade muito tentadora, considerando que a magia da muralha afeta fortemente a força dos Victs. Eles vão concentrar seu ataque na brecha, tenho certeza disso. Embora para garantir que nada dê errado, será melhor se você enviar os sacerdotes e sacerdotisas guerreiros do ramo Espada de Fogo para ficar de guarda no topo da muralha, junto com alguns milhares de homens do Jovem Lobo. Com sua magia, eles devem ser capazes de sentir se os outros se aproximam, e segurá-los por tempo suficiente até que os reforços cheguem. Eu farei como você diz. Kinvara sentiu em concordância, enquanto ela lentamente se virava em seu abraço, suas mãos se apoiando contra seu peito musculoso. Fechando os olhos, Kinvara bocejou adoravelmente enquanto colocava sua cabeça sob seu queixo e praticamente derretia em seu abraço. Vamos te levar para a cama, meu amor. Fênix sussurrou gentilmente, vendo e sentindo sua exaustão, já que ela não havia usado sua magia para se revitalizar. Só se você ficar comigo. Ela exigiu baixinho e roubou um beijo suave dos lábios dispostos dele, enquanto ele a tomava em seus braços. Seus próprios braços esbeltos envolvendo o pescoço dele enquanto ela fazia isso. Eu vou, Fênix respondeu com um sorriso terno, antes de levá-los para sua tenda no acampamento em meio a uma chuva de brasas. Capítulo 153. É 302 AC. Castelo Negro, a Torre do Rei? Vários dias após o rei para lá da muralha ter aceitado a proposta de aliança, durante a qual a maioria dos não combatentes entre os selvagens se mudou algumas centenas de metros a leste do castelo com suas tendas, para abrir espaço para as tropas do norte e as forças do templo. Outra reunião foi realizada entre os escalões superiores das 3 facções que se uniram para esta guerra. O encontro desta vez ocorreu na Torre do Rei, onde Kinvara, junto com Mera, Jaeliaeres e Touros estavam residindo. Isso, embora fosse um sinal claro de domínio, também era uma ação que havia sido tomada para evitar qualquer possível conflito entre os dois reis. O rei do norte, por outro lado, havia se mudado para a Torre dos Guardas, que era a mais forte entre as torres do Castelo Negro, enquanto Mance Rayder havia se estabelecido na torre do antigo Lorde Comandante. A atmosfera na sala do conselho da Torre do Rei, que não era usada há mais de 100 anos, ficou um tanto tensa depois que Kinvara compartilhou o plano de Fênix com os presentes. Uma brecha? Questionou o jovem lobo com uma carranca pesada, enquanto olhava para a sacerdotisa de cabelos escuros com perplexidade e incompreensão. Mance Rayder, no entanto, estava menos contido em sua dúvida, enquanto falava em descrença. Você deve estar louco. A muralha é tudo que está entre nós e uma horda infinita de mortos-vivos. Seus números sozinhos nos esmagariam em um confronto direto. Suas palavras encontraram concordância silenciosa em todos os presentes, pois os presentes sabiam que enfrentar um inimigo destemido, imortal e incansável, com uma vantagem numérica extrema em campo aberto, era basicamente suicídio. Kinvara, porém, estava calma, enquanto enfrentava os olhares acusatórios da sala. A muralha não pode ser protegida contra os caminhantes brancos com nossos números, mesmo com a adição do povo livre. Se eles decidirem enviar seus Vigs para a Torre das Sombras e Atalaia Leste, antes de esperar até que enviemos nossos reforços para lá para atacar Castelo Negro, sem dúvida falharemos em repeli-los. A vantagem deles em números é grande demais para protegê-los efetivamente a uma distância tão grande em várias frentes. Sem mencionar que os Vigs são dispensáveis.
Os White Walkers não hesitarão em sacrificar cada um de seus soldados mortos-vivos se isso lhes trouxer a vitória. Não temos esse luxo, pois cada um de nossos guerreiros é de grande valor. Temos que usar uma brecha no muro para forçá-los a concentrar suas forças se quisermos ter uma chance de derrotá-los, ela declarou claramente, enquanto continuava. As forças do templo serão as que os enfrentarão na batalha. Enquanto seus homens devem concentrar seus esforços em reduzir seus números a partir de posições no topo do muro perto da brecha e das ameias que construiremos ao redor da brecha. Ah, você quer que nos escondamos atrás de muralhas como mulheres e crianças, enquanto outros enfrentam o inimigo? Gritou um selvagem ruivo e barbudo ao lado de Mance Rayder após ouvir sobre o plano de Kinvara, obviamente se ofendendo com a sugestão de apoiar a principal força de combate pela retaguarda. Erguendo sua mão fina, Kinvara acendeu uma chama em sua palma sem responder ao homem e lentamente abaixou sobre a mesa de madeira, que imediatamente começou a soltar fumaça e estalar com o contato. Movendo a palma da mão para trás depois de deixar uma marca preta e fumegante na mesa, ela a segurou no ar ao seu lado e se dirigiu ao guerreiro silencioso da mão de fogo atrás dela. Mostre a eles, guerreiro. Ao seu comando, chama da verdade. O combatente de elite concordou em tom baixo, com profundo respeito, enquanto dava um passo à frente e colocava a palma da mão nua no fogo que ainda queimava intensamente sobre a palma de Kinvara. Sua carne, no entanto, permaneceu intacta e sem marcas, mesmo depois de vários longos momentos. Aparentemente completamente imune à propriedade devoradora do elemento ígneo. O fogo é nossa maior arma contra os Vigds. Se você ou qualquer outro guerreiro puder lutar entre as chamas ardentes que pretendo lançar sobre esses mortos-vivos, você é bem-vindo para se juntar aos meus guerreiros para enfrentar os Vigds diretamente. Kinvara declarou calmamente com o fogo gelado queimando em suas íris de cristal, extinguindo a chama em cima de sua palma e colocando sua mão de volta ao seu lado, enquanto o guerreiro da mão ardente se curvava e recuava silenciosamente. Desta vez, os homens e mulheres presentes não ousaram questionar sua estratégia, sabendo muito bem que não possuíam a habilidade de permanecer ilesos pelo fogo. O mero pensamento de lutar contra os Vigds enquanto um fogo violento queimava ao redor deles, os fez sentir um pânico crescente, arrepios de medo percorrendo suas espinhas. Se você realmente for beijado pelo fogo, talvez sobreviva à batalha Tormund Jansbane, ela acrescentou com um olhar sem paixão para o selvagem que havia falado antes, fazendo o homem engolir em seco e recuar surpreso, pois ele nunca havia mencionado seu nome. Seu Deus parece ter te abençoado com muitas coisas, incluindo conhecimento, sacerdotisa. Então por que ele não luta essa guerra conosco? O ruivo questionou desafiadoramente, provando ser mais corajoso do que a maioria dos homens presentes. Ele faz. Você simplesmente não consegue ver. Kinvara respondeu suavemente enquanto seus olhos ficaram ferozes por um momento e uma pressão repentina caiu sobre a sala, deixando claro que ela não permitiria que ninguém questionasse mais as intenções de Fênix. Esta é nossa tribulação, nossa batalha para vencer. O próprio fato de os guerreiros e sacerdotes do Templo Vermelho estarem aqui, não é nada além de uma graça do Senhor. Não espere que ele também lute suas batalhas por você, selvagem. Ela terminou, seu olhar cristalino retornando logo depois, enquanto a pressão invisível desaparecia. Recostando-se no assento, com olhares cautelosos fixos nela, Kinvara fechou os olhos, indiferente à atmosfera tensa. Sem o conhecimento daqueles ao redor, ela magicamente incitou o sumo sacerdote barbudo ao seu lado a traçar os planos para a localização da brecha e as ameias que deveriam ser construídas usando, principalmente gelo e madeira. Como o templo criará a brecha, já escolhemos um local algumas centenas de metros a oeste do Castelo Negro, começou Taurus. E logo a discussão se concentrou na logística e na distribuição de tropas, embora de vez em quando os presentes lançassem olhares furtivos para a silenciosa, mas sem dúvida temível sacerdotisa. 302 depois de Cristo, Porto Real? Choque de olhos arregalados. Arya ficou completamente paralisada pelos acontecimentos que se desenrolavam diante de seus olhos, enquanto dois de seus professores, Rui e Den, lutavam contra a Espada da Manhã no campo de treinamento. Quando ela conheceu Fênix Firestar alguns meses atrás, ela não sentiu a mesma aura de poder que cada Feater parecia carregar consigo simplesmente por existir. Então ela não estava realmente preparada para o que estava testemunhando agora. Rui era quem mais a ensinava, e até agora Arya nunca tinha conseguido sequer tocar na bainha de suas roupas durante os treinos. Muito menos fazer com que apenas se esforçasse o suficiente para respirar apressadamente, enquanto ela mesma mal conseguia se mover de exaustão após as aulas. A jovem não conseguia nem imaginar a distância entre ela e a bela pena. A força de Rui estava simplesmente muito distante da dela, para ser agarrada com firmeza. E no entanto ali estava ela com os olhos mal conseguindo seguir os três combatentes enquanto suas lâminas de aço valeriano se chocavam constantemente, com sons estridentes de colisão metálica ecoando várias vezes a cada segundo. Arya simplesmente não conseguia acreditar que a Espada da Manhã, vestida de forma grosseira, era capaz de se defender contra duas penas aparentemente sem esforço. Nunca em sua vida ela tinha visto alguém se mover com tanta graça e precisão. O comportamento de Fênix demonstrava nada além de calma enquanto algumas das armas mais afiadas existentes passavam por seu rosto e corpo a uma distância praticamente inexistente. Uma espada longa em cada mão, a Espada da Manhã dançava sobre o campo de treino como uma tempestade de lâminas. Fluidez e agudeza se juntavam perfeitamente em cada movimento, enquanto ele forçava os dois Featers a um canto sozinho. Foi somente nesse momento que Arya finalmente teve um vislumbre da aura que o homem estava escondendo dela durante o primeiro encontro, e ela sentiu como se tivesse atingido um pico que nunca poderia esperar superar. Fênix Firestar era como o sol e as estrelas, como o próprio firmamento. Não era só que ninguém podia vencê-lo, mas os meros pensamentos de se opor a ele pareciam uma impossibilidade em si, pois ninguém podia lutar contra o sol e as estrelas.
Arya percebeu que respirava apressadamente, seus membros tremiam levemente e suor frio escorria pelas costas, enquanto se imaginava na posição de Ruiu. Seu respeito e admiração pelas penas aumentaram naquele momento, pois ela mal conseguia compreender a pressão que elas deviam estar sofrendo enquanto lutavam contra a espada da manhã, e ainda assim elas não desistiram nem recuaram. Eles seguiram em frente com determinação e foco total, trocando ferimentos profundos de vez em quando pela menor chance de acertar um golpe sem nem mesmo vacilar, embora nunca conseguindo de fato. A força de vontade deles era uma chama que nunca morria, queimando junto com o fogo de suas vidas. Arya sabia naquele momento que eles nunca desistiriam. Ela sentiu como se de repente tivesse entendido algo sobre os Featers, que era sua vontade imortal que os tornava tão especiais. E ela também começou a realmente desejar ser como eles. Capaz de se levantar de novo não importa o que enfrentassem, não importa quantas vezes eles pudessem cair novamente. Eles eram guerreiros sem igual, e Arya finalmente começou a entender o que significava ser um deles. Capítulo 154. É 302 depois de Cristo, Pedra do Dragão, sentada em posição de lótus no grosso tapete de lã com a Lyria e uma safira encolhida em seu colo. Suas costas repousavam contra as pernas de Raela, enquanto ela se sentava na poltrona macia atrás dele. Os dedos dela roçaram o cabelo escuro dele e a pele do pescoço dele, enquanto ela estava sentada ali com um livro na mão, embora seu foco não estivesse nele. Inclinando-se para frente, ela olhou por cima do ombro de Fênix e observou com olhos gentis enquanto ele ensinava a filha deles a acariciar Sapphire. Você tem que ser gentil, estrelinha, Fênix disse baixinho, enquanto guiava a mão de Alyria para roçar suavemente as escamas macias de Sapphire, que por sua vez, estava caída sobre seu joelho e coxa enquanto ronronava de contentamento. Não importa o quão grande e forte ela seja, ninguém quer ser tratado sem cuidado, então você sempre tem que ser gentil com ela, acrescentou. Enda. Alyria repetiu com um sussurro adorável, seus olhos violetas brilhando com admiração inocente enquanto ela olhava para o dragão cor de safira. Isso mesmo, carinhoso. Fênix repetiu com um sorriso cativante enquanto continuava a guiá-la, com amor sem fim colorindo cada palavra e gesto. Raela se viu incapaz de lidar com a beleza desse momento, enquanto lágrimas caíam de seus olhos, ao vê-lo interagir com sua filha tão gentil e amorosamente, nunca sendo impaciente ou egoísta. Era difícil para ela conter o calor que florescia em seu coração enquanto ela observava. Eu te amo, ela sussurrou perto do ouvido de Fênix, depois de se inclinar um pouco mais para frente, o que fez com que ele se virasse para ela. Beijando as lágrimas em suas bochechas, antes de colocar seus lábios suavemente contra os dela, Fênix respondeu com um sussurro, seus olhos violetas flamejando de ternura. Eu te amo mais. 302 depois de Cristo, o muro, parada aos pés da muralha, a aproximadamente 1000 pés de distância entre ela e uma das maravilhas feitas pelos homens. Kinvara se virou e viu o rei do norte e o rei além da muralha, ambos parados a algumas dezenas de metros de distância, junto com seus subordinados. Todos estavam dentro da área que havia sido escolhida para o local da brecha, ao lado de milhares e milhares de guerreiros da mão ardente e soldados normais. As ameias e fortificações haviam sido construídas em forma de U ao redor da suposta brecha, que tinha aproximadamente 1 milha de tamanho. Membros da chama oculta já haviam informado Kinvara que faltava menos de meio-dia para que o exército de fantasmas liderado pelos caminhantes brancos alcançasse a muralha na área ao redor de Atalaia Leste, então era necessário criar a brecha agora e atrair o exército para esse lado. Os sacerdotes e sacerdotisas do ramo Espada de Fogo já estavam em suas posições no topo da muralha, junto com milhares de selvagens e soldados do Reino do Norte. Com exceção do vento, o lugar estava basicamente silencioso, com dezenas de milhares de olhos fixos na figura encapuzada de Kinvara na neve, esperando ansiosamente pelo que ela estava prestes a fazer. A maioria dos espectadores estava nervosa e com medo. Os guerreiros da Mão de Fogo, por outro lado, olhavam para ela com olhares ardentes, impacientes e ansiosos por sua aparição. Virando-se de volta para a muralha, Kinvara levantou a cabeça e olhou para o céu acinzentado, notando sinais de uma tempestade que se aproximava. Fechando os olhos com um movimento suave das pálpebras, ela abriu os lábios carnudos e sussurrou, meu amor, está na hora. Seguindo seu sussurro, nada aconteceu por alguns momentos, antes que o vento parecesse diminuir lentamente e o mundo ficasse em silêncio. Não era um silêncio que era perceptível porque simplesmente não havia som, mas um que era perceptível porque havia algo mais na ausência de som. Uma atmosfera de tranquilidade se espalhou pela terra ao redor, enquanto as nuvens escuras se dispersaram de repente, revelando o céu azul acima, enquanto fios de luz solar suave faziam a neve e o gelo brilharem lindamente. Uma chama acendeu-se no espaço diante de Kinvara, fazendo-a abrir os olhos e observar enquanto a chama crescia e se transformava em um pequeno pássaro com um pescoço longo. Vendo o pássaro flamejante aparecer do nada, cada membro do templo vermelho presente, guerreiro ou sacerdote, levantou seu punho direito acima do peito e o abaixou com um pequeno baque bem acima do lugar onde seu coração estava localizado, enquanto se abaixava e se ajoelhava em um joelho. Sua mão esquerda estava igualmente fechada em um punho e descansando atrás de suas costas, enquanto eles olhavam com profunda reverência e devoção. Foi uma visão chocante para os homens sob Robb Stark, assim como para os membros do povo livre, ver cerca de 10.000 homens se ajoelharem com tanta sinceridade. Alguns dos soldados das terras fluviais e do norte, no entanto, seguiram o exemplo quase imediatamente, sem se importar com os olhares daqueles ao redor deles, pois eram crentes no Senhor da Luz. Erguendo as palmas das mãos, a pequena criatura flamejante pousou sobre elas enquanto encarava a sacerdotisa de cabelos escuros. Cia.
Chamando suavemente enquanto crescia mais alguns centímetros, o pássaro flamejante pressionou sua cabeça contra a bochecha de Kinvara afetuosamente, seus olhos violetas cheios de cuidado e desejo. Sim, eu também te amo. Kinvara respondeu calmamente, seus olhos de cristal brilhando com uma luz suave enquanto um sorriso suave se instalava em seus lábios. Batendo as asas, o pequeno pássaro dançou no ar e pousou a uma curta distância, com a cabeça erguida para encarar a gigantesca parede de gelo que selava a força à magia daquela terra. CYA. Seu grito soou novamente, mas dessa vez não era um grito destinado apenas aos ouvidos de Kinvara, mas sim um grito cheio de poder e dignidade, que ecoou pela terra por quilômetros a fio. Um momento depois, chamas irromperam do pequeno pássaro flamejante. Elas se enrolaram uma na outra, cintilando e enfurecidas enquanto dançavam ferozmente sobre a neve branca pura, seu brilho iluminando o dia como um segundo sol. Eles cresceram e cresceram até que finalmente se fundiram e formaram uma enorme criatura alada com um pescoço longo e gracioso e profundos olhos violeta. Sua aura simplesmente divina. O olhar autoritário de seus olhos violetas caiu sobre os presentes, fazendo-os se sentirem expostos e julgados. O poder de destruir o mundo das criaturas flamejantes era quase palpável. Muitos outros soldados sob o comando do jovem lobo começaram a se ajoelhar em reverência temerosa, suas crenças destruídas e renascidas enquanto sentiam a presença do que só poderia ser um deus. Os selvagens não eram muito diferentes, nem mesmo Mance Rayder, como ele se lembrava das palavras do jovem cavaleiro de dragão de algumas semanas atrás. Ele agora entendia que tipo de ser era capaz de fazer um guerreiro tão temível quanto Jaehaerys Targaryen se ajoelhar. Não apenas isso, ele sentiu suas próprias pernas tremerem e lutou contra a força que o compeliu a se ajoelhar diante do ser divino à sua frente, embora a cada segundo que passava sua vontade de desafio enfraquecesse. E quando viu que até mesmo seus subordinados e amigos mais próximos, incluindo Val e Tormund, já haviam se abaixado e se ajoelhado, a determinação de Mance se despedaçou quando suas pernas cederam e ele fez o mesmo. O Rei do Norte, por outro lado, não se sentiu obrigado a lutar contra a pressão que caía sobre ele e ajoelhou-se diretamente, embora o tenha feito mais por respeito e gratidão incomensurável do que por reverência. E em apenas alguns momentos após sua chegada, todos os homens e mulheres vivos na área ao redor ofereceram seus respeitos à fênix flamejante que se erguia acima deles. Todos, exceto uma certa sacerdotisa de cabelos escuros, que mesmo que quisesse foi erguida por uma força invisível e se viu incapaz de fazer o que seus subordinados faziam. Olhando para cima, Kinvara encontrou o olhar de seu amor, sentindo-se tão exposta quanto na primeira vez que ele caiu sobre ela. Enquanto o anel de fogo ao redor de seu dedo pulsava com amor intenso, o que a fez se sentir aceita no sentido mais verdadeiro. Um momento depois, a fênix se virou, pairando no ar em frente à parede, a diferença de tamanho sendo quase insignificante. E com outro grito, sua figura massiva se transformou em uma tempestade de fogo que envolveu a parte da parede que foi designada para ser a brecha. Capítulo 155. 302 d.C., a muralha, brecha. Saindo das florestas escuras como uma maré, o exército de espectros devorou a pureza das planícies nevadas ao redor da muralha como gafanhotos, e sua mera presença contaminou essas terras congelantes. Seus números pareciam infinitos e os homens no topo do muro, de ambos os lados da brecha, não conseguiam deixar de tremer de medo. O simples pensamento de ter que enfrentá-los diretamente fazia um terror primitivo florescer em seus corações. Olhando nervosamente para os soldados de elite do Templo Vermelho, eles só esperavam que esses guerreiros fossem realmente dignos de sua reputação, pois a situação precisava urgentemente de lutadores destemidos e lendários para deter o exército dos mortos. Kinvara, porém, estava calma enquanto olhava para a onda de mortos-vivos que se aproximava, pequenas chamas já dançando ao redor das pontas de seus dedos enquanto ela invocava toda a força de sua magia. Seu manto escuro tremulando no vento gelado se acalmou lentamente, enquanto a neve brilhante perto de seus pés começou a pairar e dançar ao redor de sua figura, a pressão absoluta de seu poder mágico afetando o mundo ao seu redor. Jaehaerys era praticamente o mesmo, pois ele já havia acendido as chamas vermelho-sangue que cobriam sua figura, ondas de poder dracônico fazendo seu coração bater como um tambor de guerra, seus sentidos sendo aprimorados a alturas sobre-humanas. Sua mão direita segurava firmemente Blackfyre, uma das duas lâminas ancestrais de sua casa, o aço valeriano escuro zumbindo como se estivesse excitado enquanto sua magia se derramava nele. Um escudo redondo enegrecido feito do mesmo aço mágico de sua lâmina estava preso à sua mão esquerda, o brasão Targaryen pintado na superfície lisa em vermelho escuro. Todo seu ser estava tomado pelo desejo de destruir e aniquilar os inimigos à sua frente. Os instintos de Lyra se espalhando e se fundindo com seu próprio desejo de causar estragos no exército de espectros e deixar o mundo testemunhar o verdadeiro poder de um cavaleiro de dragão. Taurus, vestido com uma armadura de couro vermelho escuro sobre sua cota de malha de aço valeriano, também já havia sacado sua arma em preparação para a batalha que se aproximava. Uma tempestade de fogo rugiu ao redor da lâmina da espada bastarda em suas mãos. A mesma espada que lhe fora dada por seu senhor todos aqueles anos antes de ele partir em sua jornada para Westeros. E mais uma vez, ele planejou empunhá-la e trazer honra ao Templo Vermelho e seu senhor. Ele não era o único com tais pensamentos, pois os 10.000 guerreiros da Mão de Fogo atrás dele sentiam o mesmo. Eles não lutaram para ganhar glória ou riquezas, mas porque buscavam honrar seu senhor com cada inimigo que derrotavam em seu nome. Foi sua fé inquebrável que os tornou guerreiros tão temíveis, pois lhes deu foco e direção, além de seu físico sobre-humano aprimorado.
Nenhum resquício de medo podia ser visto em nenhum deles, enquanto esperavam silenciosamente atrás da Rainha Vermelha, do Senhor Dragão e do Sacerdote Imortal. Eles estavam vestidos com armaduras de placas vermelho escuras que usavam sobre um conjunto de cota de malha coberta de couro, e armados com uma espada curta e um escudo redondo, todos feitos de aço valeriano. A borda do escudo era afiada em todos os lados, para que pudesse ser usada para desmembrar criaturas, que era a maneira mais viável de destruí-las, além de usar fogo. A formação deles foi organizada de tal forma que eles se posicionavam em grupos de 50 na abertura da brecha, com espaço suficiente entre os grupos para deixar uma parte dos soldados passar, para que os homens nas ameias atrás deles pudessem lidar com alguns deles. Com um comando simples, eles poderiam fechar essas lacunas para aliviar a pressão das ameias, que era o plano para a batalha que se aproximava. O exército de mortos-vivos se aproximou da brecha ferozmente, ossos batendo e carne de mortos-vivos gemendo conforme se aproximavam cada vez mais. Até que finalmente, o mais rápido entre eles estava a apenas algumas dezenas de pés de distância da posição de Kinvara. Esse ser em particular era um gigante quase 3 vezes maior que ela, o que explicava sua velocidade. Mas a Rainha Vermelha não vacilou enquanto acenava com a mão, enquanto invocava sua magia e fogo, e com um rugido quase ensurdecedor. Um dos horrores do velho valeriano apareceu quando as chamas ardentes que Kinvara convocou se transformaram em um enorme dragão de fogo que simplesmente estalou suas mandíbulas ao redor do gigante morto-vivo, transformando o ser em cinzas em apenas um momento. Como se esperasse por esse momento, Jailhaeris rompeu o gelo sob seus pés enquanto avançava, destruindo o exército de espectros e destruindo tudo em seu caminho. Chamas vermelho-sangue explodiram ao redor dele e consumiram os mortos-vivos, enquanto sua lâmina negra não encontrou resistência enquanto ele cortava dezenas de criaturas a cada segundo, sendo imparável em seu ataque. Taurus não ficou para trás, enquanto sua espada bastarda cortava a atmosfera, cortando o ar diante dele enquanto uma tempestade de fogo irrompia ao longo da trajetória de cada golpe seu, com hordas de mortos-vivos sendo aniquiladas a cada movimento que ele fazia. Enquanto isso, o enorme dragão de fogo em chamas envolveu Kinvara e esmagou tudo que ousou se aproximar dela, enquanto ela condensava tempestades de fogo nas palmas de suas mãos, jogando-as contra a maré de mortos-vivos à sua frente. Como uma deusa do fogo, ela transformou a área ao redor em uma fornalha ardente, e centenas de mortos foram vítimas de suas chamas. Os guerreiros da Mão de Fogo seguiram o exemplo enquanto acendiam suas lâminas, que era a única magia que haviam recebido de seu senhor, e destemidamente enfrentaram o exército de mortos-vivos que avançava em sua direção, tentando dominá-los com seus números. Foi um começo infernal para uma guerra ainda mais infernal, e as forças no topo do muro não estavam ociosas, pois dispararam centenas e milhares de flechas flamejantes na horda que se aproximava. As catapultas lançavam barris de óleo e gordura animal, seguidos por pedras flamejantes que esmagavam todos os mortos-vivos em que caíam. Os homens e mulheres no topo das fortificações ao redor da brecha também se prepararam para a tempestade que se aproximava. Os arqueiros sacaram seus arcos com flechas flamejantes prontas nas cordas, enquanto outros se armaram com lanças e pedras para diminuir o número de criaturas o máximo possível antes que eles inevitavelmente tivessem que enfrentar os mortos-vivos em batalha. Havia meia dúzia de brechas nas barricadas em forma de U que tinham sido erguidas para esta batalha, que estavam preenchidas com milhares de homens do norte, ribeirinhos e membros do povo livre. Todos eles estavam esperando nervosamente que o primeiro morto-vivo passasse pela formação dos guerreiros do Templo Vermelho. Eles sabiam que se houvesse uma chance de vitória, seria uma vitória muito difícil. Matar esses mortos-vivos não era uma tarefa fácil de forma alguma para um homem normal, pois era preciso muita força e uma lâmina de alta qualidade para desmembrar um corpo, então a maioria deles estava empunhando porretes e maças, alguns deles até mesmo segurando martelos de guerra. O objetivo deles era mutilar os mortos-vivos antes de matá-los de uma vez por todas, pois mesmo se fossem mortos-vivos, eles não conseguiam se mover com ossos quebrados. Robb Stark estava na frente, em uma das brechas da meia, vestido com uma armadura de brigandina preta que Jailhaeris lhe dera de presente e armado com a lâmina herdada de sua família Gelo. A incrível nitidez desta lâmina, juntamente com seu peso leve, fizeram dela sua melhor escolha para esta batalha, enquanto o presente de seu irmão já havia aumentado muito suas chances de sobrevivência, pois as placas de metal de sua brigandina eram feitas de aço valeriano. Vento cinzento estava ao seu lado, rosnando e rosnando enquanto sentia os mortos-vivos à distância, seu fedor anormal rejeitando os instintos violentos do lobo gigante. O jovem lobo viu as chamas brilhantes à distância, os rugidos de explosões de fogo sem fim ecoando em seus ouvidos. Quando finalmente os primeiros espectros apareceram em seu campo de visão, os mortos-vivos correndo em direção a ele e seus homens incansavelmente. O jovem rei não se preocupou em gritar palavras de encorajamento para os homens atrás dele naquele momento, e em vez disso, ele soltou um rugido e avançou sem hesitação, seus olhos azuis cheios de determinação de aço. Seu companheiro vinculado seguiu seu exemplo. O enorme lobo gigante facilmente o ultrapassou com sua velocidade. Greywind se jogou no primeiro Vit que alcançou, suas mandíbulas fortes e garras afiadas ferozmente rasgando o morto-vivo. Um coro de gritos e rugidos irrompeu apenas um momento depois, enquanto seus homens seguiam atrás, sua bravura estimulada pelo exemplo do rei. Capítulo 156. 302 depois de Cristo, a muralha, brecha. O som de uma trombeta ecoou alto pela terra, chegando aos ouvidos dos guerreiros do templo, dos nórdicos e dos selvagens. Linha,
O grito do sacerdote imortal ecoou imediatamente pelo campo de batalha furioso, pois ele reconheceu o som como sinal que era. Com chamas ardentes e um mar de criaturas avançando em sua direção, os guerreiros da mão ardente não hesitaram enquanto abriam um caminho de destruição ardente através da horda de mortos-vivos para fechar a brecha, rangendo os dentes enquanto faziam isso e reprimindo a exaustão após horas de batalha. Enquanto os soldados do Reino do Norte e do Povo Livre podiam deixar o campo de batalha e descansar por algum tempo, enquanto outros tomavam suas posições, os guerreiros de elite do Templo Vermelho não tinham esse luxo. Portanto, não foi surpresa que após uma batalha extenuante que já durava horas, até mesmo seu físico desumano fosse afetado pela exaustão. E se não fosse pela magia concedida a eles por seu senhor, eles já teriam entrado em colapso há muito tempo. Ainda assim, até mesmo Taurus começou a se sentir esgotado, apesar de ser um sumo sacerdote, o que o tornava muito mais poderoso que os guerreiros da Mão de Fogo. Eles já tinham abatido milhares e dezenas de milhares de Viggs, mas aparentemente não havia fim à vista. Pior ainda, eles ainda não tinham encontrado um único White Walker, que era a real ameaça nesta guerra. Nem mesmo Kinvara, a feiticeira mais poderosa do Templo Vermelho, conseguiu senti-los através de sua presença mágica contaminada, pois a horda de mortos-vivos ao redor deles poluía a já tênue magia natural do ambiente com seu fedor. As baixas entre o exército do norte e o povo livre também começaram a aumentar exponencialmente conforme a batalha avançava. Mesmo que pudessem descansar seus corpos, suas mentes começaram a ficar lentas, fazendo com que cometessem erros e fossem vítimas dos incansáveis Viggs que o cercavam. O próprio Robb quase morreu várias vezes, tendo sido salvo repetidamente pela armadura presenteada a ele por Jaile Aerys. Até mesmo Greywind foi ferido gravemente, fazendo com que ele não conseguisse mais lutar ao seu lado. O jovem rei podia sentir que, com o cansaço crescente entre seus homens, o desespero também começava a mostrar sua feia face, fazendo os soldados acreditarem que não conseguiriam vencer a horda interminável de mortos-vivos. Os selvagens sob o comando de Mance Rayder, por outro lado, pareciam estar melhor mentalmente, tendo vivido mais dificuldades nas terras além da muralha desde seu nascimento, tornando-os mais resilientes. Mas até mesmo seu espírito de luta estava se aproximando de seus limites. Kinvara e todos os outros líderes presentes sabiam que algo tinha que acontecer em breve para mudar o rumo da batalha, porque do jeito que estava eles perderiam inevitavelmente, já que até mesmo as habilidades regenerativas superiores dos guerreiros da Mão Ardente tinham seus limites. Sem hesitação e contenção, Jaile Aerys cortou caminho pela horda de mortos-vivos, extraindo de Lyra o máximo de força que seu corpo podia suportar. Seu manto era uma chama vermelho-sangue que infectava cada criatura por quem passava, devorando avidamente sua carne envelhecida e podre. Suas ações eram desinibidas, pois nada conseguia impedir seu avanço entre o exército de mortos-vivos, embora seus movimentos se tornassem um tanto frenéticos após horas de batalha. Jaehaerys sabia que mesmo os guerreiros de elite do Templo Vermelho não conseguiriam acompanhar a intensidade da batalha naquele ritmo, pois, ao contrário do exército de espectros, eles eram seres vivos e não abominações criadas pela mais negra das magias, e portanto, precisavam de descanso. Ele havia aguçado seus sentidos para qualquer coisa em comum, mas mesmo depois de aumentá-los a um nível dracônico, ele não conseguiu encontrar nenhum vestígio dos outros, o que era algo que pesava muito em sua mente. Ainda assim, como recuar não era uma opção, Jaile Aerys se forçou a extrair ainda mais poder de seu companheiro vinculado. Sentindo seus ossos rangerem e músculos se rasgarem sob a pressão da magia dracônica pulsando em sua forma mortal, sua fúria se transformando em um banquete de destruição conforme a ferocidade de seus ataques aumentava muito. Ele sabia que sem encontrar e matar os caminhantes brancos, a única maneira de aliviar a pressão sobre os guerreiros da Mão de Fogo era matar o máximo de espectros possível, e então ele começou a dedicar cada pensamento e movimento para causar estragos na horda. Colheita. Outro golpe, outra morte. Respirando com dificuldade, a exaustão pesando em todos os seus músculos. Maia de Mormon não pôde deixar de agradecer mais uma vez ao monstruoso cavaleiro de dragão que havia trazido de volta a lâmina ancestral de sua casa das mãos traidoras do patrulheiro que havia matado seu irmão mais velho. Sem a garra longa, com sua afiação incomparável e peso leve, ela sabia que não teria conseguido resistir tanto tempo contra os mortos-vivos que avançavam contra ela. Sua mente estava cansada depois de horas de batalha, pois os breves descansos que ela havia feito podem ter dado a seu corpo uma chance de recuperar um pouco da energia necessária. Embora seus membros começassem a parecer como se estivessem cheios de chumbo, no entanto, eles não conseguiram revitalizar sua mente. E ainda assim, Maege sabia que não podia recuar. Esta batalha já era sua última linha de defesa, e se a perdessem, seus lares e famílias inevitavelmente cairiam em seguida. Eles tinham que parar esses mortos-vivos e seus criadores aqui e agora. Não havia alternativa, nenhum outro plano em caso de fracasso. Esta era a batalha que decidiria tudo. Este era o lugar onde o futuro de sua terra natal seria decidido. E então ela seguiria as palavras de sua casa, incorporando-as até dar seu último suspiro. Aqui estamos. Val não achava que conseguiria continuar por mais tempo. Com cada Vit que aparecia diante dela, ela acreditava que seria aquele que finalmente acabaria com ela. O machado em suas mãos parecia pesar mais que uma montanha. O cabo estava escorregadio com seu próprio sangue, pois a pele de suas mãos havia sido devastada pelas horas de batalha, mesmo através de suas luvas, e cada movimento causava uma dor agonizante na carne viva por baixo. Com os dentes cerrados, ela continuou lutando, sem saber como continuar se movendo quando lutar parecia inútil diante da horda interminável que avançava em sua direção. Foi durante esses momentos em que ela deveria estar verdadeiramente focada no inimigo à frente que a imagem de um pássaro em chamas surgiu em sua mente, fazendo-a lembrar da aura devastadora daquele que eles chamavam de Deus Vermelho.
Durante toda a sua vida, Val acreditou nos deuses antigos, considerou os bosques sagrados como um lugar para orações e a natureza como o território de seus deuses. Mas agora ela não tinha mais tanta certeza. Ela nunca conheceu seus deuses, nunca realmente recebeu deles uma resposta para seus apelos e orações. Ela teve que crescer lutando e matando para se proteger nas terras áridas que eram seu lar, vivendo sua vida no limite da sobrevivência. E assim, Val não conseguia esquecer como se sentiu na presença do pássaro flamejante, seus instintos mais profundos lhe dizendo que aquela criatura era de origem divina, que nenhum mortal poderia carregar consigo um poder tão intimidador. A maneira como o mundo ficou em silêncio diante de sua presença, como se tivesse medo de invocar a ira do Deus Vermelho, as leis naturais se curvando à sua vontade e caprichos. E enquanto sentia o desespero lentamente se instalar nos corações dos guerreiros ao seu redor, Val se viu rezando ao Deus Vermelho pela primeira vez no silêncio de sua própria mente, acreditando que somente um ser como ele poderia trazer-lhes a salvação. Ela esperava por um milagre para salvar a si mesma e sua família. E o Deus Vermelho respondeu. Capítulo 157. 302 depois de Cristo, o muro, nos anos após a inauguração da Patrulha da Noite e nos séculos que se seguiram. Sempre foi uma regra não escrita que os 19 castelos enviassem seus homens para cortar qualquer árvore a menos de 800 metros da muralha. Com o passar do tempo e o declínio da patrulha, tornou-se impossível manter essa tradição, o que fez com que a linha de árvores se aproximasse cada vez mais da muralha nas zonas não tripuladas ao longo da muralha. Em algumas áreas, a floresta quase alcançou o monumento de gelo, e embora durante as semanas de preparação para a grande batalha, que estava ocorrendo na brecha, algumas dessas áreas tenham sido desmatadas, outras também não. Abominações geladas de magia negra emergiram de um desses lugares na calada da noite, sua magia inerente protegendo-os do olhar do sacerdote guerreiro no topo da muralha. Enquanto alcançavam a estrutura que os aprisionou deste lado do continente por tanto tempo, havia 14 deles. Uma protuberância óssea semelhante a uma coroa sentada na cabeça daquele que estava no meio deles, enquanto os outros 13 se moviam ao redor dele, o guardavam. Eles eram desumanos, frios e perigosos. Um hálito gelado seguia seu rastro, névoa se acumulando ao redor de seus pés. Silenciosamente, os menores entre os outros estavam ao redor do rei, a magia sendo a linguagem de sua escolha, seus olhos cheios de malevolência cristalina, a vingança brilhando intensamente dentro deles. Seus corações congelados se encheram de nada além de ódio pelos vivos enquanto eles teciam sua magia sob a liderança de seu rei. Finalmente, depois de milhares de anos, eles entenderam que os outrora poderosos encantamentos tinham sido enfraquecidos o suficiente para que eles se libertassem de sua prisão. Eles sabiam que os espectros que haviam enviado para a brecha provavelmente não sobreviveriam, mas não se importavam com a perda de seu exército, pois uma vez que sua magia tivesse sucesso, mais cedo ou mais tarde seria sua vitória. Uma vez que não estivessem mais impedidos de entrar na terra dos vivos, eles cumpririam seu propósito e seriam o terror que foram criados para ser. Sombras frias e arrebatadoras de vidas, caçadores feitos dos espíritos vingativos dos filhos da floresta e da carne dos primeiros homens, gelo e escuridão suas armas. Seus espíritos continuaram a guiar sua magia inata para a trama de encantamentos que manteve a muralha forte por milhares de anos, buscando uma maneira de destruí-la, de corrompê-la quando de repente uma agonia pura tomou conta deles. Suas almas foram quase incineradas quando tocaram uma barreira etérea de fogo puro que protegia o muro e sua fundação. Cambaleando para trás e caindo de joelhos, os outros gemeram em silêncio, descansando e esperando que a dor que comovia a alma desaparecesse. Apenas seu rei, o mais poderoso entre eles, conseguiu ficar de pé e se livrar da reação mágica em apenas um momento. Vocês deveriam ter ido até a brecha, uma voz soou de repente atrás deles, um suspiro acompanhando as palavras ditas. Girando silenciosamente com velocidade e graça sobre-humanas, o rei dos outros não hesitou em criar uma lança de escuridão gelada e arremessá-la na ameaça percebida atrás deles, embora não tenha sido útil, pois ele não possuía o poder de ferir o ser que havia falado agora. Com a maior facilidade, o homem de cabelos escuros arrancou a lança do ar como se estivesse colhendo uma flor e a quebrou com o punho nu. Seus olhos brilhantes e aura serena eram indícios do poder que ele exercia, enquanto ele olhava para frente sem ser perturbado. Alarmadas, mas sem medo, as sombras frias se levantaram apesar da dor, invocando suas armas de cristal frio e se preparando para o derramamento de sangue como a ameaça silenciosa que eram. Antes que seu líder pudesse ordenar que corressem para frente, figuras saíram das sombras atrás do ser de olhos de fogo. Um após o outro, homens e mulheres, 13 ao todo, apareceram, suas bochechas queimando com a marca flamejante de uma pena. O destino é uma coisa incomum e incompreensível, às vezes até para mim. O Deus Vermelho falou mais uma vez, este encontro parece ter sido inevitável, predestinado. 13 caminhantes, 13 penas, um rei da noite, uma fênix. Agarrando-se ao vazio diante dele, Fennec segurou Down enquanto continuava com uma voz calma e um suspiro nos lábios. Embora você realmente devesse ter ido até a brecha, pois não haverá canções e histórias escritas sobre sua verdadeira morte. Com sua última palavra, uma chama se acendeu em sua lâmina branca e prateada, assim como na arma de sua pena, e nenhuma outra palavra foi dita enquanto eles avançavam. A carne congelada quebrando sob seu ataque, as chamas divinas envolvendo seu aço purgando esses espíritos atormentados por magia negra e ódio sem fim. Não houve batalha ou luta para falar, enquanto o poder invencível da pena destruía os terrores ancestrais das terras do inverno eterno. A guerra do amanhecer terminando com a lâmina flamejante de Fênix cortando o coração congelado do Rei da Noite, sua própria pele intacta pela lâmina gelada de seu adversário. E tendo feito o que ele e seus 13 vieram fazer, eles desapareceram silenciosamente mais uma vez, sem serem vistos pelos sacerdotes e
guerreiros no topo da muralha, xingando baixinho enquanto sua lâmina ficava presa na caixa torácica de um Vigte. Barrista Anselme deu um chute forte na carcaça meio podre que se agitava na ponta de sua lâmina para libertar sua arma. Antes que pudesse ter sucesso, porém, ele foi jogado para fora por outro morto-vivo que o atacava de lado. Sem fôlego, o antigo comandante da Guarda Real não entrou em pânico, embora tivesse perdido o controle de sua arma durante a queda. Em vez disso, grato por suas luvas blindadas, o velho cavaleiro manteve as mandíbulas cortantes do indivíduo que o havia derrubado longe de seu rosto, pois percebeu que o perigo em que estava naquele momento era da variante mortal. Pelo canto dos olhos, ele conseguia ver o morto-vivo que ainda tinha sua espada cravada no peito se aproximando com passos rápidos. E nem mesmo o lendário cavaleiro acreditou por um segundo que esse seria o último oponente que ele teria que enfrentar. Com a mão direita ocupada mantendo longe as mandíbulas dos mortos-vivos em cima dele, o velho cavaleiro conseguiu pegar uma adaga do cinto com a outra mão e não hesitou em usá-la contra seu inimigo mais próximo. A lâmina curta apunhalando o crânio do Vict com surpreendente facilidade, como se não encontrasse resistência alguma. Girando a adaga, Barristan praticamente partiu o crânio do indivíduo ao meio, dando-lhe espaço para respirar e se libertar momentaneamente de seu agressor, levantando-se com facilidade, apesar de seus membros doloridos. Desferindo um chute forte no pescoço do morto-vivo rastejante e sentindo os ossos quebradiços quebrarem sob a força de seu ataque, ele se virou para encarar seu outro inimigo, sua espada confiável ainda enfiada no peito do morto-vivo, enquanto um rápido olhar para baixo revelou que ele havia sacado reminiscência de sua bainha em seu cinto. Percebendo que a adaga valeriana incrivelmente afiada já havia conseguido salvar sua vida uma vez, o velho cavaleiro estava prestes a pular na batalha com ela novamente, esperando que sua sorte ainda não o tivesse abandonado, mas a súbita imobilidade de seu inimigo, seguida por seu colapso e subsequente transformação em cinzas, tornou isso obsoleto. Com a mente lentamente atingindo seus limites após horas de batalha, Kinvara não sabia por quanto tempo mais ela conseguiria sustentar a construção mágica do dragão de fogo, estando exausta demais para sequer invocar uma bola de fogo em suas palmas, enquanto a exaustão a consumia. De repente, porém, como se suas preocupações tivessem sido ouvidas, a horda interminável de mortos-vivos simplesmente caiu derrotada como uma marionete com suas cordas cortadas. Antes que momentos depois eles começassem a se transformar em cinzas, a magia que o sustentava desaparecendo sem deixar vestígios. Surpresa e aliviada, a alta sacerdotisa controlou seus poderes mágicos, fazendo com que o montanhoso dragão de fogo desaparecesse da existência, quando de repente uma lembrança estranha surgiu em sua mente, uma lembrança dela mesma, do jovem cavaleiro de dragão e do sacerdote barbudo lutando e matando o rei da noite. Uma mensagem acompanhava a memória construída, contando-lhe sobre o encontro entre seu amor e os outros. Percebendo que Fênix havia criado essa memória propositalmente e a incrustado nas mentes dos presentes, com apenas os membros do Templo Vermelho sabendo da verdade, Kinvara só pôde suspirar em rendição, sabendo que era isso que seu amor queria. Após quase 15 horas de batalha, a Guerra do Amanhecer terminou com a vitória dos vivos, com a Rainha Vermelha liderando o Cavaleiro de Dragão e o Sacerdote Imortal na batalha contra o Rei da Noite, antes de derrotar a Abominação Gelada e seus subordinados com sua destreza mágica avassaladora. As celebrações, no entanto, tiveram que esperar, pois um silêncio mortal reinou sobre o acampamento e o Castelo Balk por quase 2 dias inteiros, enquanto aqueles que lutaram contra os incansáveis mortos-vivos descansaram suas mentes e corpos após a batalha. Capítulo 158. 303 AC, Pedra do Dragão. Alguns meses após a Guerra do Amanhecer, a Princesa do Norte estava nervosa enquanto Jailaeris continuava a guiá-la em direção ao penhasco onde eles deveriam encontrá-lo, sua mão segurando a dela com força e conseguindo acalmá-la um pouco. Sansa sabia que seu amor a trouxera ali porque a aprovação dele significava tudo para ele, o que só piorava a ansiedade que ela sentia acumulando em seu estômago. Ela ainda se lembrava do Deus Vermelho salvando Jailaeris e Talisa alguns meses atrás, e embora sua impressão do ser divino tivesse mudado devido a esse lado aparentemente benevolente dele, a jovem princesa sabia que impressões podem enganar. Sansa também não ousou acreditar por um momento que pudesse compreender os pensamentos e intenções de um deus. Nesse ponto, ela só esperava que ele lhes desse sua bênção, como seu irmão Robb havia feito, para que Jailaeris e ela pudessem se casar e se tornarem marido e mulher, pertencendo um ao outro aos olhos dos reis e deuses. Puxando seu longo manto mais apertado em volta de sua figura feminina e ágil enquanto outra brisa salgada passava por eles. O olhar de Sansa se virou para o lado e pousou em Jailaeris por um momento, observando sua figura forte e feições marcantes enquanto seus dedos ainda estavam entrelaçados. A maneira como seus longos cabelos negros estavam presos em uma trança feita pelas próprias mãos dela, com apenas alguns fios soltos emoldurando seu rosto, assim como o espírito indomável brilhando em seus olhos de cristal, encantando-a e cativando-a. Tudo isso a fez esquecer o que estava ao seu redor enquanto ela se aproximava dele e usava a outra mão para agarrar seu antebraço levemente, seus dedos finos roçando a armadura de couro leve que ele usava. Você não precisa ficar ansiosa, Sansa. Ele não é um homem que você impressiona com etiqueta ou postura. Jailaeris disse enquanto lhe dava um sorriso tranquilizador. Respeito e honestidade são as únicas coisas com as quais ele realmente se importa. É impossível mentir para ele sem que ele saiba, então isso só serve para irritá-lo. MHM. Sansa cantarolou em reconhecimento enquanto perguntava, e quanto a Lady? Foi uma boa ideia trazê-la conosco? Ela virou a cabeça para observar sua adorável companheira caminhar ao seu lado com passos graciosos, seus movimentos delicados fazendo justiça ao seu nome. Os olhos amarelos brilhantes de Lady brilharam com afeição e confiança quando ela se virou para fixar os olhos em Sansa por um momento.
Soltando uma pequena risada, Jaeliaeris respondeu: o quê? Você acha que ele ficará intimidado por um único lobo gigante, ou ficará ofendido com a presença dela? Fênix é ligado a um dragão. Ele entende o desejo de estar perto do seu vínculo. Na verdade, Sapphire dificilmente sai do lado dele, pois ela é capaz de controlar seu tamanho com a ajuda dele. Ela só faz isso para brincar com Aliria, a filha de Fênix. Ele explicou. O jovem cavaleiro de dragão havia lhe contado algumas coisas sobre o Deus Vermelho nos últimos dias enquanto viajavam para a Pedra do Dragão, mas Sansa ainda não conseguia entender o fato de que ele tinha um filho e uma esposa, como um homem normal. Finalmente virando a esquina do caminho de pedra, seu olhar foi atraído para a figura solitária parada na beira do penhasco, vestida apenas com uma túnica de linho escuro e uma calça do mesmo material, apesar do ar frio e dos ventos fortes. O que chamou sua atenção foi a pequena silhueta dracônica agarrada às costas da figura, as escamas brilhantes de cor safira contrastando fortemente com a túnica preta. Chegando alguns passos atrás do homem, a princesa do norte lutou arduamente para suprimir seus membros trêmulos, um nó de ansiedade se formando no fundo de sua garganta. Jaeliaeris ficou quieto enquanto esperavam que o Deus Vermelho reconhecesse sua presença. Como está a violação? Uma voz suave soou, um pouco áspera. Bom, tudo está indo conforme o planejado. O jovem cavaleiro de dragão respondeu calmamente, Kinvara ainda está no norte com touros, garantindo que nada dê errado durante o estabelecimento do posto comercial. Os muros que fecham a brecha e abrigam o posto avançado de comércio já foram concluídos e os selvagens que tentaram invadir ou ficar no norte foram executados ou expulsos. Aqueles que foram pacíficos em suas tentativas de ficar foram recrutados pelo Templo Vermelho, e até mesmo em algumas casas do norte. Entre eles está uma confidente próxima do rei para lá da muralha, uma mulher chamada Val. Kinvara recrutou pessoalmente para o templo como sacerdotisa. Mance Raider, por outro lado, manteve sua palavra e voltou para o norte com aqueles que o seguiram. Jaeliaeris encerrou seu relatório enquanto Fênix cantarolava em reconhecimento e se virava, seus olhos violetas observando seus visitantes, um leve sorriso nos lábios. Com o olhar voltado para o lobo gigante ao lado, o sorriso do Deus Vermelho se alargou imperceptivelmente quando ele estendeu a mão, e Lady, para choque e descrença de Sansa, alegremente deu um passo à frente para pressionar sua forma ágil contra a palma do Deus, choramingando de forma fofa e latindo alegremente enquanto Fênix acariciava seu lindo pelo com dedos gentis. Lady não parecia o lobo gigante recatado que a princesa do norte havia criado, mas sim um cachorrinho facilmente excitável, o que deixou Sansa mais do que sem palavras. Que menina linda você é, e tão bem educada. O Deus Vermelho elogiou, antes de voltar seu olhar para a jovem princesa. Eu conheci a mãe dela e prometi a ela que cuidaria de seus filhotes. Você tem meus agradecimentos por cuidar tão bem dela, Sansa Stark. Livrando-se do seu torpor momentâneo, Sansa respondeu respeitosamente com uma expressão de surpresa e uma pequena carranca no rosto. A mãe dela, parando por um momento para balançar a cabeça tristemente, ela continuou. Ela morreu de veado depois de dar à luz 5 filhotes, meu senhor. 6. Ela deu à luz 6 filhotes, embora o último tenha sido ignorado por seu pai e irmãos. Fênix declarou, eu a trouxe de volta à vida e a reuni com o 6º filhote. E prometi a ela proteger seus outros filhos antes de mandá-la embora. É por isso que fiz Melisandre salvar Lady do despeito de Cersei Lannister. E isso, Sansa gaguejou, sem saber como responder enquanto se lembrava dos eventos daquele dia com clareza. Foi o dia que marcou o início de sua perda de ingenuidade e inocência, quando lhe foi mostrada a natureza cruel e enganosa de Joeffrey e da antiga rainha. Sansa também vinha se perguntando sobre os motivos da intervenção da sacerdotisa vermelha com frequência nos últimos anos. Mas ela nunca imaginou que encontraria a resposta dessa forma. O fato de Fênix admitir tão facilmente que havia trazido alguém de volta à vida a deixou um tanto abalada, embora Jaeliaeris já tivesse lhe contado sobre sua avó e seus irmãos. A vontade de implorar ao Deus diante dela para trazer seu pai e sua mãe de volta ainda era grande, apesar do aviso de seu amor para não pedir isso, pois não era um pedido que o Deus Vermelho gostava de atender. Obrigada, meu senhor. A princesa do norte finalmente conseguiu dizer respeitosamente, curvando-se levemente enquanto o fazia. Está tudo bem. Eu prometi à mãe dela, afinal. Ele respondeu com um sorriso calmo, acariciando o lobo gigante feliz uma última vez enquanto o pequeno dragão subia em seu ombro e olhava curiosamente para o lobo e a princesa. Você veio aqui para pedir minha bênção, não foi Jaeliaeris? Fênix perguntou de repente, fazendo Sansa ficar surpresa por um momento antes que um leve rubor subisse por seu pescoço e bochechas. Jaeliaeris, no entanto, parecia ter esperado a pergunta, pois endireitou as costas antes de se ajoelhar, e a princesa do norte correu para fazer o mesmo. Sim, meu senhor, respondeu o cavaleiro de dragão calmamente enquanto olhava para o Deus Vermelho com determinação nos olhos e força na voz. Sorrindo levemente, Fênix estendeu o braço para o lado enquanto Sapphire descia para sua palma. No momento seguinte, ele se virou e mandou o pequeno dragão para baixo do penhasco com um aceno de mão, fazendo Sansa quase gritar em choque enquanto olhava ansiosamente para as costas do deus de cabelos escuros. As próximas palavras do Deus Vermelho, no entanto, a fizeram perder o choque. Você tem isso, minha bênção. Ele disse suavemente antes que as chamas envolvessem sua figura e ele se inclinasse para frente, deixando-se cair do penhasco.
Com os olhos arregalados, Sansa estava preparada para correr em direção ao penhasco quando a voz de Jaeliaeris soou em seus ouvidos. O cavaleiro do dragão se aproximando atrás dela e envolvendo seus braços em volta de sua cintura com um sorriso tranquilizador, alegria dançando em seus olhos. Olhe atentamente, meu amor. Você não vai querer perder isso, ele sussurrou. E não demorou muito para que altos estrondos sacudissem a encosta do penhasco antes que duas figuras enormes surgissem do outro lado. Uma garra gigante e escamosa desceu de repente do lado direito deles, perfurando terra e pedra sem resistência, pertencendo ao dragão mais magnífico que ela já tinha visto. Escamas brilhantes de cor safira cobrindo sua forma enquanto olhos dracônicos brilhantes a encaravam. Chamas e materiais compunham toda a sua figura, suas penas da cauda eram feitas de chamas azuis, uma fênix montanhosa apareceu no lado esquerdo. Seus olhos violeta brilhantes os encaravam calorosamente. Kikiaa! Um longo e comovente grito irrompeu da fênix, o som lembrando uma beleza oculta e uma profunda tristeza, fazendo com que lágrimas silenciosas caíssem dos olhos de Sansa. Virando seu longo pescoço, a criatura flamejante decolou no mesmo momento, suas asas flamejantes a carregando com facilidade. O grande dragão Safira soltando um grito alto enquanto seguia de perto. Capítulo 159. 303 AC. Volantis, um ano após a Guerra do Amanhecer, Areg. Um grito de dor ecoou pelo quarto no grande templo de Volantis, enquanto Missandei dava à luz Fênix e seu filho. Apenas algumas semanas depois de Daenerys dar à luz a segunda filha de Fênix, Eleana. Está feito, minha senhora, meu senhor. Está feito. A alta sacerdotisa do ramo de cura falou alegremente enquanto segurava o bebê e beliscava seus pés gentilmente para provocar uma reação. Exausta além da conta, Missandei deu um suspiro de alívio ao ouvir seu filho chorar no momento seguinte. Enquanto ao mesmo tempo seus instintos de cuidar e proteger seu filho despertavam, fazendo-a tentar reunir a energia restante para alcançá-lo. Uma palma quente pressionando gentilmente suas costas contra a cama tornou isso impossível, enquanto Fênix sussurrava tranquilizadoramente: "Descanse, meu amor. Eu cuidarei do nosso filho." Virando-se para encarar o marido, Missandei sentiu os lábios dele deixarem um beijo carinhoso em sua têmpora enquanto um calor reconfortante fluía por seu corpo esgotado, rejuvenescendo-a e curando-a, antes que ele se levantasse de sua posição ao lado dela e se aproximasse da sacerdotisa. Depois de levar a criança até uma pequena bacia com água morna para lavar o sangue e o muco, as ações da sacerdotisa vermelha foram repletas de cuidado gentil e veneração, pois ela estava bem ciente do fato de que a criança em suas mãos era filha de seu Deus. "Meu senhor, é um menino", ela disse baixinho ao ver Fênix se aproximando, com respeito e devoção brilhando em seus olhos. "Eu sei", respondeu seu senhor com um aceno de cabeça e um leve sorriso, enquanto segurava seu filho que havia parado de chorar como se sentisse a presença do pai. "Você pode ir embora agora, Nerva." Ele continuou e dispensou a sacerdotisa com palavras suaves e cheias de gratidão. Com imenso orgulho e alegria em seus olhos brilhantes, Fênix gentilmente envolveu seu filho em um cobertor macio e o abraçou antes de carregá-lo para o lado de Missandei, sua magia fluindo e removendo todo o sangue e suor da cama e do corpo dela enquanto fazia isso. "Meu amor, nosso filho." Fênix apresentou enquanto entregava o pequeno pacote para a bela de olhos dourados diante dele, seus olhos ardentes queimando com afeição infinita. Marcella Firestar. Com as mãos trêmulas, Missandei pegou o filho nos braços. "Você finalmente está aqui", ela sussurrou exausta com lágrimas de alegria caindo de seus olhos. 303 depois de Cristo, Queda das Estrelas? Tem certeza, Fênix? Então Dany perguntou com uma carranca hesitante no rosto, seu olhar pousado na lâmina embainhada que estava na mesa de pedra áspera entre eles. "Eu sou." Fênix respondeu com um pequeno aceno de cabeça, enquanto empurrava a lâmina mais para o outro lado da mesa. "Meu pai presenteou sua pena ao ancestral da casa Dany, que então forjou a Aurora a partir dela, que tem sido a lâmina herdada da casa Dany por gerações. Dal está comigo há mais de 15 anos e agora sei que não posso mais me separar dela, ela simplesmente pertence a mim. Por isso forjei esta lâmina a partir de outra pena para presentear a casa Dany em troca de Dawn", ele explicou. "Seu nome é Brigar, e ela também escolhe seus portadores por meio de um escrutínio cuidadoso. E embora possa não haver outra espada da manhã no futuro, um dia uma espada do sol nascerá da casa Dany. Também trouxe um conjunto de armadura feito de aço valeriano", acrescentou Fênix. "Espero que isso seja o suficiente para pagar minha dívida com a casa Dany e com você." "É." Enton respondeu com um sorriso irônico, "É mais do que suficiente." A casa Dany acolheu uma era de prosperidade desde seu nascimento. O Templo Vermelho foi além para garantir que as terras da casa Dany florescessem. Sua mãe ficaria orgulhosa de você. "Estou orgulhoso de você, Fênix." "Imagino que sim", respondeu Fênix com um sorriso suave. "Como está sua família, Fênix?" "Seus filhos?" Enton perguntou com um sorriso curioso e benevolente, seu cabelo lentamente ficando grisalho e as rugas ao redor dos olhos dando a ele uma aparência de avô, apesar do fato de que ele estava apenas na casa dos 40. Parecia que a idade o havia ultrapassado após a morte de Alyria. Foi um tanto triste para Fênix testemunhar isso, pois seu tio era a única conexão que lhe restava com a casa Dany e sua mãe, embora Enton tivesse filhos e herdeiros. Fênix, no entanto, nunca saiu de seu caminho para encontrá-los, e embora eles certamente soubessem de sua existência, eles não estavam cientes de sua verdadeira identidade. Seu tio o viu crescer e foi uma das poucas pessoas que o tratou como um ser com falhas e deficiências, sendo seu poder divino irrelevante diante do amor e respeito que Enton tinha por ele. Missandei e Daenerys recentemente deram à luz um filho e uma filha, Mercellen e Eleana. Fênix respondeu com um sorriso suave, "E enquanto Alyria carrega o nome da minha mãe,
É Eleana que se parece com ela na aparência, com seu cabelo escuro e olhos violeta. A Lyria, por outro lado, tem cabelos prateados como sua mãe Raela e é igualmente bonita. O temperamento dela, no entanto, é quase o oposto, pois ela ainda causa todo tipo de confusão com Safira no castelo, ele contou com uma risadinha. Bem, você pode não saber disso, mas sua mãe era assim, respondeu Anton com um sorriso caloroso, seus olhos fixos no horizonte. Como se lembrasse de eventos passados há muito tempo. A Lyria e a Shara estavam sempre por aí causando problemas no castelo, enquanto Arthur e eu as protegíamos e tomávamos a responsabilidade de apaziguar a raiva do pai. A mãe, no entanto, não acreditou em nós nem por um segundo, quando pedimos desculpas, embora ela fingisse, porque ela estragou a Lyria e a Shara tanto quanto nós. O velho senhor de Starfall contou suavemente. Alguns longos momentos de silêncio se passaram, enquanto ambos reviviam suas memórias do passado, os sussurros no vento ecoando como risadas há muito esquecidas em seus ouvidos. Tem mais uma coisa, tio. Fênix finalmente quebrou o silêncio, lembrando-se de um dos principais motivos pelos quais ele veio para Starfall enquanto continuava. Planejo reconstruir o braço de Dorne, deixando apenas um único canal que conecta o Mar Estreito com o Mar de Verão. No ponto mais ao sul, a hidrovia, que será chamada de Veia Azul, será controlada por uma cidade que o Templo Vermelho construirá em Tribus Terris, as antigas terras disputadas. Especificamente em uma península aproximadamente no meio do caminho entre Tirosh e Lige. A cidade será chamada de Onus, a Luz, e será a sede da Casa Firestar no futuro previsível. Na outra ponta da Blue Vein, Tirosh será o ponto de passagem que ajudará a regular o comércio entre Southern Essos e Westeros, e Northern Essos, respectivamente. No lado dornês da Veia Azul, também haverá duas cidades que serão construídas como cidades irmãs de Tirosh e Onus. A cidade irmã de Onus será controlada pela Casa Nimeros Martell, a família de Arianne, mas a governança da outra cidade pode ser colocada sob o controle da Casa Dany. É isso que vim aqui para lhe oferecer, tio, ele afirmou com um sorriso calmo. O senhor de Starfall levou alguns minutos para compreender a magnitude do que seu sobrinho, o Deus Vermelho, estava lhe oferecendo. Enquanto estavam sentados no pequeno e silencioso pátio onde Fênix viveu com sua mãe enquanto crescia. Capítulo 160. 303 AC, o Mar de Verão perto dos degraus? Um aglomerado de centenas de navios podia ser visto na orla do Mar de Verão, com um conjunto de ilhas à frente. O arquipélago era formado por dezenas de ilhas e muitas outras ilhotas, algumas delas densamente vegetadas, enquanto outras eram pouco mais que formações rochosas com algumas cavernas naturais, ideais para os piratas se esconderem. Arianne estava ao lado de seu pai, tio e tia, Kinvara e Obara também estavam ao seu lado enquanto ela olhava para a figura parada na proa do navio, enquanto Missandei descansava abaixo do convés depois de ter sido mantida acordada por seu filho durante a noite. Fênix estava de pé, seus ombros largos carregando a fé e os fardos de um número incontável de mortais enquanto ele gentilmente embalava seu filho em seus braços. Marcella bocejando adoravelmente enquanto olhava para ele com os olhos dourados de sua mãe. Está na hora, meu amor. Tudo foi preparado. Arianne informou suavemente depois de se aproximar dele, sua palma quente roçando seu braço. Virando-se para ela, Fênix respondeu com um sorriso suave. Eu sei. Entregando Marcellen a ela, a princesa dornesa não pôde deixar de sorrir gentilmente enquanto segurava o lindo garoto. Marcellen pode ter os olhos e a cor da pele da mãe, mas ele definitivamente herdou as belas feições e o charme de Fênix. O garoto tendo roubado seu coração na primeira vez que ela o segurou. Arianne só podia esperar que seus futuros filhos com seu amor, tivessem tanto do pai dentro deles quanto Marcellen e seus irmãos. No momento, porém, ela ainda não se sentia pronta para ser mãe, embora passasse muito tempo com a Lyria, Eleana e Marcellen sempre que não estava ocupada com seus outros deveres. Erguendo os olhos do pequeno pacote de alegria em suas mãos, Arianne viu Fênix se desfazendo de seu invólucro mortal enquanto se transformava em uma figura brilhante. Sua aura divina se espalhando pela atmosfera. Ele subiu para o céu, cada vez mais alto, até estar a várias centenas de metros de distância, e a luz de sua forma se tornava mais intensa a cada minuto. Como um segundo sol, a figura de Fênix se erguia acima do mundo enquanto ele invocava o poder de destruir a realidade adormecido dentro dele. A atmosfera tremeu sob a pressão de seu poder, o mar se tornou turbulento e selvagem enquanto ele protegia a frota de navios de ser afetada pelo que estava prestes a fazer. Estrondos profundos e ondas rugindo sacudiram o mundo. A visão diante dos olhos de Arianne e dos outros era simplesmente apocalíptica enquanto Fênix erguia a terra e movia os mares, reformando o braço de Dorne. 304 AC, Porto Real, Templo Vermelho? Surpreso, pequeno lobo. Fênix questionou com um sorriso suave, olhando para a figura ágil de Arya Stark parada abaixo do trono de pedra bruta. Suas penas ao lado dele enquanto duas fileiras de guerreiros da mão de fogo montavam guarda nos dois lados do salão, imóveis e em silêncio. A jovem, no entanto, lutou muito para encontrar sua voz enquanto olhava para o homem vestido de forma simples diante dela. Ela tinha entrado em contato com a Espada da Manhã frequentemente durante seus últimos 2 anos de aprendizado, pois ele vinha regularmente após seu primeiro encontro. Ele conversava com ela sobre tudo e qualquer coisa, interessava-se por sua sede de força e seu desejo de aventura, treinava e ensinava com ela. Fênix conversou com ela sobre história, política, responsabilidade, dever, liberdade e muitos outros assuntos. E só agora Arya entendeu que ele a havia testado e ensinado ao mesmo tempo. O Deus Vermelho não planejou testá-la depois de 2 anos de aprendizado. Os 2 anos que ela passou no Templo Vermelho foram o teste. Quando nos conhecemos, eu disse a você que lealdade, afeição e respeito tinham que ser recíprocos quando se tratava do vínculo que eu compartilho com minhas penas. Ele declarou calmamente.
O que eu não disse a você foi o fato de que a mente e o coração de uma pena devem ser impenetráveis, suas crenças e determinação inabaláveis. Isso era algo que você tinha que descobrir por si mesmo, algo que você tinha que se tornar você mesmo. E você fez, ele acrescentou após uma pausa momentânea. Levantando-se do trono, Arya observou Fênix chegar diante dela, seus calmos olhos roxos se transformando em orbes brilhantes de fogo divino, olhando profundamente em sua mente e alma. Arya Stark de Winterfell, você ainda busca um lugar entre meus guerreiros? Ele perguntou, suas palavras reverberando no grande salão e martelando em seus tímpanos, pressionando seu corpo e espírito. Caindo de joelhos enquanto se curvava, Arya sacou suas curtas e curvas lâminas valerianas de trás da cintura e as apresentou ao Deus Vermelho, enquanto respondia com convicção. Sim, meu senhor. Então você será uma guerreira do Templo Vermelho, guardiã da minha linhagem e executora da minha vontade. Deste dia em diante, você é minha 14ª e última pena. Fênix declarou enquanto o fogo irrompia de sua forma e envolvia a Arya. 305 AC, Volantis, Templo Vermelho? Uma vida inteira não parece ser o suficiente. Fênix suspirou enquanto estava na grande sacada com vista para a magnífica cidade abaixo dele, seu coração pesando fortemente em seu peito enquanto seus braços ao redor da cintura de Raela se apertavam um pouco, pressionando seu corpo mais perto do dele. Mas deveria ser. Tem que ser. Raela sussurrou enquanto se deleitava no conforto do abraço de seu amor, suas lágrimas deixando manchas escuras no linho preto da túnica de Fênix. Tendo acabado de rejeitar a oferta de Fênix de estender sua vida por possivelmente centenas, talvez milhares de anos até que sua mente e espírito não pudessem mais suportar o desgaste do tempo, Raela sabia que sua decisão causou grande dor ao seu amor. Ainda assim, ela não queria ver seus filhos e netos morrerem um por um, incapazes de escapar da crueldade do tempo. Fênix já havia explicado a ela que não estenderia a vida de seus filhos além dos limites naturais, pois isso tornaria impossível que eles formassem uma família sem que ele tivesse que fazer o mesmo por suas futuras parceiras e descendentes. Ele sabia que fazer isso seria uma receita para o desastre, pois tornaria as futuras gerações de sua família desumanas e distorceria suas mentes e crenças sem falha. Fênix não tinha intenção de criar uma classe alta imortal que tentaria destruir o que ele havia construído, apenas para satisfazer sua própria ganância e desejos obscuros. E embora ele certamente desejasse que seus filhos o acompanhassem e vivessem tanto quanto ele, tal coisa era impossível em primeiro lugar, pois ele era o único ser imortal verdadeiro que existia. Como tal, Fênix decidiu não interferir no ciclo de vida deles, para que pudessem encontrar alegria em uma vida mais simples. Eles cresceriam, amariam e viveriam, e eventualmente morreriam naturalmente. Mesmo sabendo que vê-los morrer quebraria seu coração, Fênix não vacilou em sua decisão, pois era assim que a vida deveria ser. Ele, como aspecto da vida e do renascimento, sabia disso melhor do que ninguém, embora muitas vezes desejasse o contrário. Capítulo 161. Anos se passaram enquanto Fênix observava seus filhos crescerem e eventualmente encontrarem seus próprios caminhos. Aliria se tornou uma cavaleira de dragão do templo e junto com Arya, elas se aventuraram em terras desconhecidas, expandindo constantemente a influência e o território do Templo Vermelho. Eleana, por outro lado, casou-se com o filho de Jaehaerys e Sansa, Daemon Targaryen, e assumiu uma posição importante no Conselho Governamental de Porto Real, além de se tornar uma feiticeira incrivelmente poderosa enquanto estudava magia sob a orientação de Melisandre. Marcellen e Levin, o filho que Arianne deu à luz alguns anos após o nascimento de Marcellen, ambos se tornaram guerreiros, buscando proezas marciais acima de tudo. Eles pareciam ter herdado o talento de Fênix, como todos os seus filhos, pois mesmo em tenra idade eram basicamente invencíveis em combate individual, desde que não enfrentassem um sumo sacerdote ou uma pena, mesmo os membros veteranos da Mão de Fogo não sendo páreos para eles. E embora esses não tenham sido os únicos filhos que Fênix teve com suas esposas, eles foram os mais velhos e os que espalharam o nome da Casa Fyrestar, a Casa dos Deuses. Décadas se passaram, guerras foram travadas e novas terras foram exploradas enquanto o Templo Vermelho se tornava o gigante que governava a maior parte do mundo conhecido, mantendo a paz e a justiça por meio de sangue e fogo. Porém, com o tempo, a tristeza bateu à porta de Fênix quando a vida de Raela chegou ao fim. A antiga rainha Targaryen manteve sua palavra e não permitiu que seu marido divino prolongasse sua vida, falecendo em uma noite sem estrelas, com sua beleza e juventude preservadas pela magia de Fênix, mesmo depois de seu último suspiro. A dor de Fênix era tão avassaladora que nem um raio de sol caiu sobre a cidade luz por semanas a fio, o mundo ressoando com seu coração angustiado enquanto nuvens escuras mantinham os céus acima de Onos como reféns. Nos 100 anos seguintes, a dor e a tristeza se tornaram a sombra constante de Fênix. À medida que a vida de seus filhos mais velhos chegava ao fim natural, e ele finalmente entendeu por que seus antecessores raramente ficavam no mesmo lugar por mais do que alguns anos, ou hibernavam por séculos, já que a tristeza era o preço que se tinha que pagar pelo amor, e ele amava seus filhos de todo o coração. A única coisa que tornou tudo mais fácil para ele foi o fato de que Missandei, Arianne, Daenerys e Kinvara ainda não tinham saído do seu lado. Diferentemente de Raela, elas aceitaram seu apelo e o deixaram estender suas vidas. Porém, eventualmente, até mesmo a resistência deles atingiu seu limite depois de algumas décadas, até que Kinvara foi o único que restou para acompanhá-lo, além de Saphira e suas penas. E, no entanto, nem eles conseguiram ficar ao seu lado para sempre. 817 d.C., Onos. Você é minha luz guia. Fênix sussurrou com a voz embargada, e eu não tenho certeza de quem eu sou sem você. Sorrindo ternamente enquanto lágrimas caíam de seus olhos, Kinvara gentilmente afastou alguns fios de cabelo que sombreavam seus olhos enquanto respondia com um sussurro. Você é Fênix Fyrestar da Casa Dany, filho de Alyria Dany, Espada da Manhã, o
gigante flamejante e coração de fogo. Você é o deus vermelho de Volantis. Você é a Fênix, aspecto do fogo, vida e renascimento. Você é o amor da minha vida e sei que é forte o suficiente para defender todos aqueles que precisam de sua orientação e força. Só não se perca na tristeza, meu amor. Prometa-me. A sacerdotisa moribunda disse suplicante. Segurando ambas as bochechas dela, Fênix gentilmente enxugou suas lágrimas com os polegares, sua testa pressionada contra a dela. Não vou, ele prometeu baixinho, roubando um beijo suave pela última vez, enquanto se movia sobre a cama e abraçava a enfraquecida sacerdotisa. Fênix assegurou até que as últimas brasas de sua vitalidade se extinguiram, sentindo como se seu coração tivesse sido arrancado de seu peito naquele momento. Ele sabia que poderia ter prolongado a vida dela por mais algumas centenas de anos. Mas seus olhos viam além do reino físico e então ele sabia que a origem da vida dela já estava danificada pelo passar do tempo. Milênios de vida tendo deixado suas marcas em suas existências. Nesse ponto, Kinvara poderia viver, mas ela inevitavelmente se perderia, sua mente e espírito seriam corroídos até que ela não fosse mais ela mesma. Fênix era a única existência cuja origem não era afetada pela corrosão do tempo, sendo indestrutível e atemporal, eterna. Eu a conheci quando tinha apenas 5 anos de idade. Ela era uma criatura tão linda, sua beleza de natureza complexa e secreta. Fênix sussurrou enquanto seus dedos roçavam a superfície elaboradamente esculpida do caixão. Ela tinha sido assombrada pelos atos horríveis que cometeu no passado e tinha medo de que eu a rejeitasse por causa deles. Mas como eu poderia tê-la rejeitado? Como? Ele não falou com ninguém em particular, embora apenas suas penas estivessem presentes e pudessem sentir sua dor claramente. Sua angústia era tão grande que sua forma mortal não conseguia contê-la por inteiro, e ela se espalhava e pesava na atmosfera ao seu redor, fazendo com que o espaço ao redor de sua forma se distorcesse e se rasgasse. Ela viveu na escuridão por centenas de anos, mas quando compartilhei minha luz com ela, ela se tornou essa luz, minha luz, e ela pertencia a mim e somente a mim, ele acrescentou enquanto lágrimas caíam de seus olhos. Suas penas sabiam que esta não era a primeira vez que ele perdia alguém, mas Kinvara era especial até mesmo entre suas amantes. Ela não só o acompanhava há mais tempo entre elas, mas também nunca havia dado à luz uma criança para ele, pois estava determinada a não aumentar seu fardo. Kinvara não deixou nada para trás além da lembrança que Fênix tinha dela. Ela tinha sido para ele, o que ele tinha sido para suas amantes passadas, um pilar de apoio e força. A sacerdotisa silenciosa tendo sido sua companheira por centenas de anos. Ele tinha dado a ela amor e aceitação incondicionais, e ela tinha dado a ele sua devoção infinita. A tristeza é o preço que pagamos pelo amor, e ela acreditava que eu era forte o suficiente para arcar com esse custo. Mas não tenho tanta certeza, Fênix terminou calmamente. Suas últimas palavras ditas quase inaudivelmente enquanto todo o seu ser se transformava em chamas imateriais antes de ele simplesmente desaparecer do templo completamente. Até breve. No momento seguinte, um grito triste abalou a atmosfera de Planetos, enquanto as pessoas olhavam para o céu escuro da noite, viram o Deus Vermelho despedaçar a lua em sua tristeza e dor. Capítulo 162. Ouvindo sons baixos de respiração saindo de seu pequeno focinho dracônico. As mãos de Fênix roçaram ternamente o lado e as costas de Sapphire enquanto ele a segurava em seu abraço. Um grito fraco saiu de sua boca quando o pequeno dragão o chamou afetuosamente, sabendo instintivamente que aqueles eram seus últimos momentos. Eu sei, também sentirei sua falta. Fênix respondeu suavemente, seus olhos flamejantes brilhando com afeição gentil, mas está tudo bem. Você estará com sua irmã em breve, amor. Saphira não respondeu dessa vez, mas ela se encolheu vigorosamente enquanto se pressionava o mais profundamente possível em seu abraço. O vínculo que ela compartilhava com ele vibrando com tristeza, amor e uma pitada de antecipação. Sapphire não estava triste com sua morte, tendo vivido por centenas de anos e tendo visto o mundo inteiro ao lado de Fênix, ela sabia que era assim que deveria ser. O que lhe causou tristeza foi o fato de que ela teve que deixar o lado de seu pai, agora que seu tempo neste mundo tinha chegado ao fim natural, embora as perspectivas de se reunir com Jade aliviassem seu fardo. Fênix continuou a sussurrar palavras suaves enquanto sentia a força vital dela enfraquecendo até que até as menores brasas se extinguiram e ele não conseguia mais sentir o batimento cardíaco fraco dela através da palma de sua mão. Seu coração sangrou enquanto uma raiva impotente ameaçava afrouxar as correntes que prendiam sua existência e poder, impedindo-o de transformar todo o Planetos em um mundo de cinzas enquanto a mais velha de suas filhas morria em seus braços. As estrelas iluminavam o firmamento escuro enquanto a lua despedaçada refletia a luz da estrela mais próxima para iluminar a noite em Planetos, um véu de serenidade cobrindo a primeira filha. Sentado nos jardins do tranquilo pátio que havia sido seu segundo lar depois de deixar Starfall, Fênix olhou para os 14 guerreiros diante dele que estavam ao seu lado há mais tempo. Ele podia ver o cansaço nas partes mais profundas do ser deles, e sabia que era a hora de eles partirem, hora de suas almas retornarem à sua origem e de seus corpos retornarem à terra. Seus featers resistiram mais do que qualquer outro,
mantendo seu juramento fielmente mesmo depois que seus entes queridos e filhos faleceram, nunca vacilando em sua determinação de permanecer ao seu lado e amenizar sua solidão, prontos para executar sua vontade em um piscar de olhos. Agora, porém, era a hora de Fênix cumprir sua parte da promessa e provar sua lealdade a eles. Sapphire saiu do meu lado, ele disse suavemente. Ela foi a última a me deixar. Nós ainda estamos aqui, Fênix. Nós ainda estamos ao seu lado. Mera respondeu com convicção silenciosa, o resto dos Feather sentados ao lado dela em concordância silenciosa. Não, sussurrou Fênix, a serenidade brilhando em seus olhos violeta enquanto ele olhava para os últimos membros de sua família com um sorriso suave. Você cumpriu seu juramento, você me acompanhou o suficiente. É hora de você descansar, é o que você merece. Ele finalizou. Enquanto você andar neste mundo, nosso lugar é ao seu lado, Fênix. Nosso juramento ainda não foi cumprido. Obara rebateu sua confiável lança deitada ao seu lado enquanto sua cabeça descansava no colo de Belial. Este mundo. Meu coração deixou este mundo pedaço por pedaço, pequena flor. É hora de meu corpo seguir. Fênix respondeu suavemente, sua cabeça virada para cima enquanto seu olhar descansava em algo além das estrelas e da lua quebrada de planetas. Desta vez, nenhuma de suas penas se opôs, embora ele pudesse sentir que elas compartilhavam sua dor, pois elas próprias também haviam perdido muito ao longo dos séculos que se passaram. Ruiu, porém, levantou-se e aproximou-se dele, antes de simplesmente sentar-se em seu colo. A ágil guerreira de ascendência valeriana enterrando-se em seu abraço enquanto sussurrava cansada. Não se esqueça de nós quando partirmos. Nunca, ele prometeu enquanto seus braços envolviam a cintura esbelta da pena. Uma semana depois, um mausoléu sem entrada apareceu no pátio tranquilo, sendo o edifício indestrutível por meios mortais. Na parede leste estava escrito lealdade, afeição, respeito. Aqui jazem minhas penas, minha família, escrito em uma língua há muito perdida neste mundo. Tendo desistido de sua forma mortal, Fênix olhou para Planetos enquanto ele estava no vazio negro que cercava o planeta. Observando as terras que ele havia governado e protegido até aquele momento, ele sabia que uma vez que partisse, seria apenas uma questão de tempo até que o Templo Vermelho declinasse e entrasse em colapso, pois tal era a crueldade do tempo. Ele entendia isso agora, mas isso não enchia mais seu coração de ansiedade e pena, pois nada poderia ser preservado para sempre. Ele era a única existência eterna e até ele podia mudar e aprender, amar e sofrer. Então, mesmo que todos os vestígios daqueles que ele amava e sentia falta um dia desaparecessem deste mundo, ele os carregava consigo aonde quer que fosse. Suas memórias eram a prova de sua existência, enquanto a tristeza em seu coração era a evidência de seu amor, com uma profunda tristeza escondida em seus olhos. Fênix deixou um último grito de Fênix ecoar em Planetos antes que suas asas brilhantes o carregassem através do mar escuro do espaço, vagando e procurando por um lugar para chamar de lar novamente. Fim.